Esta é a Turquia, cuja geografia é literalmente um milagre. A Turquia é uma ponte entre a Ásia e a Europa, que conecta esses dois continentes. Em comparação com o Império Otomano, a Turquia moderna de hoje está confinada apenas a esta península da Anatólia, e esta área da Anatólia é muito especial. Por milhares de anos, diferentes impérios tentaram controlar esta área, e a razão para isso é a geografia única desta área. Há o Estreito de Bósforo, no norte da Turquia, que conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, e por causa deste estreito, uma cidade histórica como Istambul surgiu. Istambul foi a capital de muitos impérios poderosos. Primeiro estava sob o controle dos gregos, então seu controle foi para os persas. Então a Macedônia e os impérios bizantinos fizeram desta cidade sua capital, e finalmente ela se tornou a capital do Império Otomano. Da mesma forma, outro milagre geográfico da Turquia é este Estreito de Dirdal, outro caminho estreito que conecta a Anatólia aos Balcãs, ao sul da Europa, e as ilhas gregas, e se olharmos historicamente, esta é a área que tem sido o centro de poder de todos os grandes impérios, sejam os espartanos, os borgonheses, os romanos ou o Império Otomano. E a razão para isso é que a Anatólia controla esses dois pontos de estrangulamento marítimo do mundo. Mas esses dois estreitos são apenas um aspecto. Existem fatos tão surpreendentes sobre a geografia da Turquia que você ficará surpreso ao ouvir. Milhões de anos atrás, a falha geológica da Anatólia do Norte foi formada devido à colisão das placas Eurasiática e Anatólia, e esta falha geológica criou maravilhas geográficas aqui que talvez não existam em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, no lado norte da Turquia, há esta cordilheira Pontic, cuja altura é de 4.000 metros, e por causa desta cordilheira, a área mais fértil da Turquia também está aqui no norte. Agora, o surpreendente é que cerca de 70% da Turquia é quente e seca, especialmente todo esse lado sul que toca o Oriente Médio. A maior parte da população da Turquia está aqui em Istambul e Mir Bursa. As pessoas vivem em cidades como Antalya e Acre, que ficam no lado ocidental, e a razão para isso é que o lado ocidental e norte da Turquia é fértil e o clima aqui também é frio. A razão para esse clima e fertilidade é que quando a água evapora no Mar Negro e quando forma nuvens e chega à Cordilheira Pôntica, elas não conseguem cruzar essas montanhas de 4.000 metros de altura e chove apenas neste lado norte. Da mesma forma, esta cordilheira também impede o vento quente e seco que vem do sul, como resultado do qual este lado norte é verdejante. A maior vantagem da Anatólia é que ela tem dois mares, o Mar Negro no lado norte e o Mar Mediterrâneo no lado oeste, e por causa desses mares, a Anatólia tem acesso a todos os mercados do mundo há milhares de anos. No século VI, esta área era o centro econômico do Império Persa, porque era por meio dela que o Império Persa era conectado ao Egito e à Mesopotâmia. Então, se visto, torna-se como um triângulo, e sempre a sede de todos os principais impérios estava neste triângulo. Mesmo quando Alexandre atacou o Império Persa, ele primeiro capturou a Anatólia, e em apenas 8 anos desta ocupação, o grande Império Persa entrou em colapso. Da mesma forma, a Anatólia era muito importante para o Império Otomano porque era a ponte entre a Ásia e a Europa, e para chegar à Europa, eles precisavam do controle do Estreito da Bacia a qualquer custo, e então, através deste estreito, os otomanos também capturaram o sul da Europa. Da mesma forma, a Anatólia era a região mais importante da Rota da Seda, porque todas as mercadorias vindas da China, Ásia Central e Sul da Ásia iam para a Europa através da Anatólia, e é por isso que naquela época todos os impérios queriam ter o controle de Istambul. A geografia da Turquia sempre foi muito atraente para as superpotências mundiais. Outro exemplo desta geografia única é a Cordilheira do Taurus da Turquia. Estas montanhas sempre deram uma proteção natural à Anatólia. No século XIII, toda a Ásia, mas os mongóis governaram a região e eles chegaram às fronteiras da Anatólia depois de ocupar o Azerbaijão e o Irã. Mas então esta cordilheira bloqueou seu caminho. Era um caminho tão difícil que os mongóis levaram 10 anos para chegar ao Arizona a partir do Azerbaijão, embora este seja um caminho de apenas 570 quilômetros. Em comparação, quando os mongóis atacaram a Europa, eles levaram apenas 5 anos para cruzar esta área de 6.000 quilômetros. Isso mostra o quão difícil é cruzar esta cordilheira. Esta é a razão pela qual, mesmo hoje, todo este lado oriental da Turquia está muito atrás do lado ocidental economicamente
ambiente e em termos de infraestrutura. E de qualquer forma, a maioria dos curdos vive aqui. Os curdos são quase 15% da população total da Turquia e todos eles vivem no lado sul e leste da Turquia. E não apenas na Turquia, mas cerca de 3 a 4 crore curdos vivem entre o norte da Síria, o norte do Iraque e o oeste do Iraque. Os curdos são a maior nacionalidade do mundo que não tem um país próprio. E é por isso que, depois de algum tempo, o povo curdo tentou criar um país próprio nesta área, chamado Kurdistão. Mas a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã sempre tentaram suprimir todos esses esforços com grande força. Em resposta a isso, o povo curdo formou suas organizações militantes, que, nos últimos anos, têm feito tais atividades na Turquia e na Síria que podem pressionar o governo. Então, para a Turquia, este lado oriental é uma proteção natural, bem como uma dor de cabeça constante. Da mesma forma, outro milagre geográfico da Turquia são os rios Tigre e Eufrates, que se originam dessas montanhas e vão para a Síria, Iraque e Irã. O Império Otomano costumava transportar coisas da Anatólia para outras áreas por esses dois rios, mas esses dois rios também são a razão da tensão entre a Turquia, Síria e Iraque atualmente, porque a Turquia está construindo represas aqui, devido às quais o fluxo desses rios para outros países será reduzido. Ser a encruzilhada do mundo ainda é a maior vantagem da Turquia. Devido ao acesso a dois mares, uma grande parte do PIB da Turquia é gerada por exportações, e então a Turquia também tem o controle de ambos os estreitos, o que significa que todos os navios comerciais têm que pagar uma taxa à Turquia para passar por aqui. A Turquia compartilha sua fronteira com 8 países. A Bulgária fica no noroeste, a Grécia fica no oeste, a Geórgia fica no nordeste, a Armênia, o Azerbaijão e o Irã no leste. E então a Turquia também compartilha sua fronteira com o Iraque e a Síria no sudeste. E agora você deve ter entendido por que essa área da Anatólia tem sido tão importante por milhares de anos. Houve uma tensão constante nas fronteiras da Síria e do Iraque nos últimos anos, e a razão para isso são os rebeldes curdos e a guerra civil na Síria, e o crescente poder do ISIS no Iraque também é uma grande preocupação para a Turquia. De qualquer forma, discutiremos essa tensão geopolítica em outro vídeo. Este vídeo foi sobre como a geografia pode tornar um país importante ou sem importância. Se as placas da Anatólia e da Eurásia não tivessem colidido e esses estreitos não tivessem sido formados, então talvez a Turquia nunca teria sido tão importante para o mundo e toda a nossa história teria sido diferente. Se você estiver interessado em tais vídeos relacionados à geografia e geopolítica, então leia abaixo. Deixe-nos saber nos comentários. É somente por meio de seus comentários que ficamos sabendo sobre seu feedback. Estas são todas as fontes de onde consultamos para este vídeo. Se você gostou do vídeo, então curta e inscreva-se no canal. Vejo você no próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!